Então, pessoal, estamos de volta agora aqui no nosso segundo período, para a gente continuar falando sobre a nossa aula. Estão todos por aí já? Já estão todos presentes? Puder dar um joinha, só para a gente saber que vocês estão por aí, certo? Ok, pessoal, está todo mundo dando um joinha. Então, vamos lá. Falando ainda um pouquinho da quarta característica, a gente pode fazer uma pergunta. Quando eu olho e verifico o texto bíblico, por exemplo, né, uma advertência, uma ordem de Cristo e assim por diante, como que eu a interpreto? Sobre o meu próprio ponto de vista ou de uma maneira, sobre um aspecto ou de um ponto de vista da minha posição de submissão diante de Deus, né? Porque se eu olhar para o texto, para uma advertência, para uma palavra, para uma recomendação, com olhos puramente humanos, com a minha hermenêutica, com a minha interpretação, não dando muita importância para o nosso rei, ou para aquele que disse, né? A gente, de certa forma, está se deslocando, se desposicionando, por exemplo, dessa quarta característica, que é ser um escravo da justiça, né, de alguém que está ali realmente inclinado para obedecer integralmente, 100% ao nosso Senhor. Então, é uma maneira como a gente pode refletir sobre isso, né? A importância, a seriedade que é, por exemplo, a palavra de Deus, o texto deixado para nós, as recomendações que Deus fala para nós. De que maneira que nós olhamos para essas ordens, para essas leis, né? Então, qual é, que é a nossa posição, né? Nós estamos em uma posição de reverência, de submissão, de humildade, né? Ou nós queremos dar a nossa palavra para Deus, né? Como eu já vi alguns irmãos, às vezes, orando na igreja, ele está querendo pregar para Deus quando está orando, né? Nós temos a gente não vai citar nomes, mas a gente tem um caso aqui na nossa cidade que ele chama muito a nossa atenção, porque ele ora muito alto dentro da igreja, ele senta, né, no fundo, e ele ora muito alto, e ele prega para Deus enquanto ele está orando, né? Então parece querer dizer para Deus o que tudo ele tem que fazer. Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado com esse tipo de atitude que pode transparecer, né, que nós não somos assim tão submissos quando queremos ditar as regras, por exemplo, né? Se fosse esse o caso. Mas, então, essa reflexão inicial aqui, para a gente finalizar a conversa sobre a quarta característica. E a quinta característica? Vocês, olhando para essa foto, o que vocês diriam? Quem é esse personagem? Claro, vocês sabem quem é. E o que ele está fazendo? Vamos lá. Vamos participar um pouquinho, pessoal. Qual será que é a quinta característica do missionário? Em uma ou duas palavras cada um. Em uma ou duas palavras. O que Jesus está fazendo? Fala, Luciana. Ele observa a multidão. Ele Certo. consegue observar, estar atento às necessidades das pessoas. Muito bem. E Vamos lá. aí, Isso. Os demais. O que Jesus está fazendo? ele ouve, né, as pessoas, né? Observa, ouve, tem empatia, compreende, né? Muito bem. O que mais? A Cilei falou que ele está ensinando. Podemos parafrasear essa palavra da Cilei e dizer que ele está pregando? Madison? Mais alguém quer falar? Ariel, o Madison quer falar? Marli? O que Jesus está fazendo nessa figura? O que a gente imagina que ele esteja fazendo? Professor, boa noite. Boa noite.
Graças a paz a todos. É justamente, né, aquilo que cada um reafirmou um pouquinho aí, né? E está ouvindo, está ensinando, né? Está pregando também. É justamente isso que a gente tem que ter esse ouvido sensível, né? É justamente a necessidade das pessoas, né? E é um monte de todas essas coisas, né? Que é necessário para que nós, como bons missionários, possamos estar atentos, né? Dialogando, conversando, ouvindo, né? As pessoas. Amém. É isso aí, obrigado, Madison. Então, pessoal, é tudo que vocês falaram, mas de uma forma assim mais específica que eu gostaria de que com essa imagem vocês gravassem. Obviamente não é um vídeo, né? A gente não sabe exatamente o que ele está fazendo, é só uma figura. E ele está, de certa forma, sentado, né? Um pouco quase acrocado, digamos, mas a quinta característica que eu queria relacionar essa foto, e vocês aqui falaram também, é que Jesus estava pregando. Então, a quinta característica do missionário, e que eu vejo como de suprema importância, né? Pode ser que essas 5 características que eu frisei no meu livro seja a minha visão, né, sobre essas 5 principais características. Quem sabe a gente pode elencar mais algumas características para futuramente fazer uma adição no livro. Mas pegando hoje a realidade dele, né? Dessa postura que a gente passou, essa quinta característica é de extrema importância, porque no ato da pregação, né? As consequências que vão vir de um ato de pregação são muito grandes. Porque, por exemplo, se você vai trazer a mensagem divina, que é a mensagem que Deus deu para Cristo pregar, que era uma mensagem de arrependimento, de perdão, essa era a primeira função, a primeira e mais importante tarefa que Jesus tinha para fazer, que era pregar. Os milagres, as coisas que ele fez foram coisas que foram uma consequência e caminhavam junto com esse ato de obediência de Cristo ao Pai, porque eles tiveram, né, eles decidiram qual que seria a missão e a tarefa, e a principal tarefa que eu consigo enxergar na pessoa de Cristo é que ele era um pregador. A função mais poderosa. A Elis quer falar alguma coisa? Estava dando alguma. Ok. Então, a função mais poderosa do missionário, tomando o exemplo de Cristo, é fazer discípulos. E nesse processo há algo que se destaca, que é a pregação. Para que você chame pessoas, né, para que pessoas te acompanhem, para que pessoas venham procurar saber o que você está fazendo, te imitar, a pregação vai ser um elemento imprescindível, primário, né, da execução desse seu trabalho. Ele não é a pessoa que está preocupada com quantas decisões aconteceram num culto em primeira mão, ou num evangelismo, ou quantos desceram as águas batismais. Não afirmamos que conversões ou batismos não são importantes. Seu trabalho, porém, principal é preparar pessoas iguais a Cristo, para que possam ser novos multiplicadores. É conferir se essas decisões, das quais muitas igrejas estão preocupadas, né? Mais em decisões e números, é conferir a função do pregador, do missionário, é conferir se essas decisões são de convertidos aptos e dispostos a tornarem-se um novo discípulo e um novo pregador. Então, olha a importância desse aspecto, dessa característica que é ser um pregador, não é mesmo? Então, o próximo slide vai nos ajudar com uma frase muito interessante de James A. Chris, que disse: o produto do evangelismo deve ser discípulos e não decisões. O fato de vir 100 pessoas, 200 pessoas, 10 pessoas, ou seja o número que for,
seja uma cruzada grande ou pequena, seja um evento pequeno ou grande, o fato não é quantas pessoas vieram à frente, é quantas pessoas dessas nós vamos torná-las discípulas. Quantas pessoas dessas nós vamos tornar pregadores. Isso sim é a nossa tarefa. Essa é uma característica imprescindível do missionário, que é ser um pregador. E essa pregação, obviamente, inclui o ensino, o preparo de novos discípulos, de novos pregadores. Não são apenas números, não são apenas pessoas que vêm à frente, não é isso. Porque a pregação vai ser um chamariz, vai ser uma voz que vai clamar, né, para convencer e constranger o pecador que se arrependa, e depois ele vai ser encaminhado, ser preparado para que ele possa se tornar um discípulo e um pregador. Elisângela, eu acho que você precisa desligar o áudio. Isso, perfeito. Então, falando de pregador, né? De formador de novos pregadores, de formador de novos discípulos. A quinta característica do missionário essa pregação vai tornar ele um multiplicador. O missionário que usa o molde do Mestre Jesus, que nós já falamos, trabalha com uma forma multiplicadora, fórmula, né? Multiplicadora. E não um método que apenas adiciona novos cristãos à comunidade. Tudo bem, Elisângela, sem problemas. Ele utiliza uma forma multiplicadora e não apenas adiciona novos cristãos à comunidade ou à igreja. Quando ganhamos alguém para apenas torná-los um membro da igreja, nós estamos usando o método de adição. Porém, quando ganhamos alguém e o tornamos um discípulo, a conta fica maior, pois estamos formando o salvo, que irá trazer outros para o reino, ou seja, formará novos multiplicadores. Então, nossa função não é apenas ter novos crentes, mas sim novos discípulos, novos pregadores. Então, essa quinta característica do missionário, ela é muito forte. Ela é uma responsabilidade muito grande que nós temos, porque formar um novo pregador, um novo discípulo não é fácil, não é mesmo? Ter uma pessoa que vai seguir aquilo que você está estabelecendo, porque você está copiando o exemplo de Cristo e passando para ela, torná-la uma salva, torná-la uma cópia exata de Cristo, colocar ela dentro dos passos de Cristo, levar ela a entender que ela agora é escrava da justiça, não é mesmo? Ela passar por todo esse processo para tornar essa pessoa um pregador também, olha, realmente é uma grande tarefa e uma grande responsabilidade para o missionário. Então, veja o que a gente está construindo, desde a conversão, né, da pessoa, do missionário ser um convertido, e vários processos que estão corroborando, fundamentando a espiritualidade, a experiência de fé dele, a caminhada de fé dele, para ele chegar agora e ser um grande pregador. Para ele ser alguém que vai ter a palavra para pregar. Ele vai saber pregar, ele vai saber o que ele vai dizer. Ele entende o evangelho, né? Ele passou por todos esses processos, então ele tem capacidade para isso. Então, essa quinta característica é de extrema importância para o missionário, ser um pregador. Olha só, em Marcos 1:38, olha a experiência que nós temos ali, o registro bíblico, fala o seguinte: Jesus deixou registrado em Marcos 1:38 que a principal função para a qual ele, Jesus, desceu ao mundo dos vivos é a pregação. E ele lhes disse, diz o texto, vamos às aldeias vizinhas para que ali eu também entregue cesta básica, para que eu ali também faça assistencialismo, para que eu ali consiga mais decisões, para que ali eu fique mais conhecido pelas multidões. É isso? De forma alguma. E ele lhes disse, vamos às aldeias vizinhas para que eu também pregue, porque para isto eu vim. O texto os versículos anteriores e posteriores vão contar que os discípulos, depois
de um dia muito produtivo, de muitos milagres que Jesus havia feito, eles disseram, não, Jesus, vamos ficar por aqui, que aqui o negócio está bombando. Aqui está acontecendo muito milagres, multidões estão te seguindo, vamos ficar por aqui, que aqui o negócio vai ficar bom. Jesus discordou do pensamento e da ideia dos discípulos e disse, não foi para isso que eu vim para pregar. Então, outras aldeias precisam ouvir a mensagem de arrependimento. Então, o missionário, ele prega como Cristo pregou. Olha o título desse slide. A mente dele, né, a visão dele, essa característica tem que estar impregnada em sua vida, em sua história. Ele precisa desejar pregar, assim como Cristo pregou. Se importar com outras vilas, sejam próximas de nós, sejam distantes de nós. A nossa intenção é pregar, chegar nesses locais para pregar o Evangelho. Não pensar em desenvolver um trabalho, o projeto está indo bem aqui, e esquecer dos demais locais. Não. Nós precisamos sempre estar fazendo aqui, mas já pensando, né, como diz o ditado, um olho no peixe e um olho no gato, né? Entendeu? A gente sempre já pensando dessa forma simultânea como o Evangelho precisa ser anunciado. Onde Cristo recebia o fortalecimento em sua mente e seu coração para esse propósito, essa característica que é ser um pregador. Em qual local ele recebia de Deus essa força, essa coragem, essa ousadia, essa intrepidez, essa visão clara em sua mente de que cada manhã ele precisaria levantar e cumprir o seu chamado, que especificamente era pregar. Através da pregação, outras coisas aconteciam. É exatamente o que a Cirlei falou aqui, e é o que está no slide. Onde Cristo recebeu o fortalecimento do propósito, dessa característica. A oração é uma arma poderosa para a realização da obra de Deus. Sem ela, não temos orientação. Luiz Hermínio disse, né, em um vídeo, numa pregação no YouTube, que está registrada, ele disse isso numa de suas ministrações. A oração te ensina a decidir. Olha só que frase. É uma pregação dele. Então, você pode escutar essa mensagem, ela vai ser de grande proveito para a sua vida espiritual. A oração te ensina a decidir. Então, se Cristo passava horas orando, ou passava a noite orando, com certeza, o restabelecimento diário do propósito para qual ele havia sido chamado, para qual Deus Pai havia determinado a vida dele para a terra, não deixava de estar fresco na memória de Cristo. Por quê? Na oração, ele recebia o fortalecimento desse propósito, desse direcionamento, do que ele havia recebido para fazer. Então, Jesus orava intensamente, e isso permitia que ele não se desviasse do propósito principal de sua missão, que era anunciar as boas novas de salvação aos homens. E essas boas novas incluiu, obviamente, em primeiro lugar, o arrependimento, o chamado ao arrependimento dos homens, das pessoas. Então, olha só que coisa importante isso, o propósito da pregação, o entusiasmo, nós fixarmos, né, o nosso propósito de ser um pregador. A oração ela vai ser um aspecto imprescindível para deixar você dentro dos trilhos, né? Para deixar você dentro dos trilhos do propósito de Deus, que é ser um pregador, ter essa característica marcante em sua vida, que é pregar, querer pregar. E a oração ela vai te dar não só a coragem, não só a ousadia, não só o fortalecimento do propósito, mas a oração vai te dar o texto também, né? Vai te dar a iluminação do que você vai falar, do que você vai pregar, vai te direcionar, vai te dar poder e autoridade, né? Esclarecimento, revelação das Escrituras, para que você venha pregar com qualidade, com força. Daí vem uma pregação, ou melhor, desculpe, um questionamento, né? Que se faz muito quando a pastora Sueli, nossa professora
da disciplina de assistencialismo, assistência social e missões, ela falou sobre isso. Uma boa parte da apostila foi eu que escrevi, a gente ajudou, né? Cada um escreveu uma parte, a gente conseguiu completar ela. E lá nós colocamos um capítulo que fala sobre essa questão. O assistencialismo é importante, a assistência social é importante, mas ela não é o primeiro viés da obra missionária ou da quinta característica do missionário, não é o primeiro viés, não é um viés que concorre com a pregação, também não, mas sim é um viés que acompanha, que auxilia, que caminha junto, que sustenta e que é uma consequência do propósito principal, que é pregar, certo? Então, pregar ou fazer assistencialismo? Em primeiro lugar, obviamente, nós precisamos pregar. Na apostila de assistência social, se vocês leram ela, vocês viram o exemplo daquele missionário alemão que está no Brasil, ali em São Paulo, se não me falha a memória, no Rio de Janeiro, eu esqueci o nome dele agora. Ele trabalha nas favelas, e ele foi sempre muito questionado por essa questão, que o trabalho dele, ele não leva em primeiro lugar, quando está desenvolvendo um trabalho, assistência social. Ele vai lá para fazer o trabalho dele evangelístico, ele vai lá para pregar, em primeiro lugar, porque ele disse que a transformação que o evangelho vai operar na vida dessas pessoas vai proporcionar, consequentemente, uma vida melhor para eles. Olha só a mente desse missionário, a perspectiva que ele tem sobre essa questão. Ah, se você tem possibilidade de fazer, sim, mas isso vai ser um auxílio, vai ser algo que vai caminhar junto, não pode faltar a pregação. Não pode, nós não vamos para a rua, para um espaço, fazer um evento, seja o que for, sem que a palavra seja pregada. Não dá, não tem como, certo? Então, olha só o que o José Bernardo, diretor da AME Evangelizar, falou. Devemos extrair da justiça social a essência da vontade de Deus, que é a transformação do caráter, o arrependimento e a perseverança na fé. Isso é o que Deus, dentro da justiça social, determina. Se desejamos cumprir o que Jesus ordenou, devemos abandonar atividades que divertem para dedicar tempo a discipular as nações. Infelizmente, a igreja tem feito tantas coisas que já não pode se concentrar em cumprir o propósito que Jesus lhe designou, que é pregar. Não podemos permitir que a influência do humanismo continue redefinindo a missão da igreja para agradar os seres humanos e atender suas necessidades. Nós não fizemos um culto, não há liturgia de culto para que nossas necessidades sejam supridas. Em primeiro lugar, nós estamos lá para se submeter e se humilhar diante de Deus, se arrepender dos pecados e querer saber qual que é a vontade dele para a nossa vida. E se assim a gente entender e fizer, nós vamos ser recompensados e abençoados. Essa é a verdade. Nós não vamos para o culto para receber primeiramente bênçãos. Nós vamos lá porque viemos para querer saber o que Deus tem para dizer para nós. O Madison já encontrou a mensagem aí, glória a Deus. Muito bom. Vivemos em cidades cada vez maiores. A urbanização acelerada, políticas equivocadas, concentração de renda geram muitos problemas sociais e necessidades particulares, as mais diversas. Esse cenário complexo e desafiador pode nos confundir como igreja e como crentes sobre qual é a missão de Deus para nós e nos comprometer com ativismo social e político. Quando a igreja passar só para o ativismo social, querer participar só, querer achar, né, que através do ativismo social ou de uma participação, mesmo que efetiva dentro da política, ele vai conseguir transformar as comunidades, a sociedade, os homens, a igreja perdeu seu foco, propósito, e essa característica marcante missionária não vai estar estampada nesses crentes dessa igreja. Certo? Ele continua dizendo, a solução para as questões sociais ou políticas talvez nunca se resolverá na sua íntegra, mas para os que são chamados a cumprirem sua missão de pregar a justiça e amor de Deus, há uma esperança. Essa primeira fase aqui, as palavras aqui são minhas, né? Pegando a ideia do José Bernardo. Chegará o dia
do governo do reino de Deus em Cristo nessa terra, para superar a aflição, o desamparo e qualquer outra necessidade social que houver. Quando Cristo reinar aqui na terra, aí sim haverá justiça social na sua integralidade. Mas para que isso aconteça, nós precisamos anunciar a Cristo, cumprir nossa missão, Mateus 24:14, e o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, então virá o fim. Então, muitos falam sobre isso aí. Que nós é que estamos atrasando a volta de Cristo, e esse tempo governo sociais se resolverão, porque Cristo vai estar reinando. Então devemos extrair da justiça social a essência de Deus, que é a transformação do caráter. Aqui pegou uma sujeirinha do outro slide lá, certo? Então eu só queria falar, até ali está a parte vermelha desse slide. Olha o que o Dil está falando. Às vezes sinto falta de uma mensagem, de uma pregação que fale de Cristo. Olha só. Um missionário, um cristão, nós, né? E Dil, não é só você não. Às vezes aqui a gente fica frustrado também com essa questão, com esse aspecto aí da liturgia do culto, que é a falta de uma pregação autêntica. Às vezes nós temos a grata satisfação de alguém vir e pregar uma mensagem bíblica, uma mensagem poderosa, mas em uma grande parte de outros cultos, de outras oportunidades, nós temos visto, sim, uma falta disso aí. Pregar a verdadeira palavra. Ter a coragem, né, de realmente preparar um texto, uma mensagem que venha falar dele, em primeiro lugar. Ok? Pregar ou fazer assistencialismo. Infelizmente, a igreja tem feito tantas coisas que já não pode se concentrar em cumprir o propósito que Jesus lhe designou. Não podemos permitir que a influência do humanismo continue redefinindo a missão da igreja para agradar aos homens e suas necessidades. Aqui o slide ficou duplicado. Eu quero ler para vocês agora, para a gente depois falar de algumas qualidades do missionário, um texto que está no meu livro, na página 57, no livro O Missionário, Definições e Características do Arauto do Reino. Só para vocês entenderem a importância do valor da pregação como um elemento indispensável e como uma característica marcante do missionário. A gente vai ler a história de Fritz Kreisler, que foi registrada no devocional Pão Diário do ano de 2020. Né? Numa das mensagens se falou sobre isso, e eu tive contato com esse texto e decidi colocar ele dentro do livro aqui, certo? Para que a gente venha olhar sobre essa questão, a importância da pregação como um elemento fantástico para a gente copiar o exemplo de Cristo, né, e serem um verdadeiro missionário. Olha só o que diz o texto. O Ministério Pão Diário, 2020, num dos seus devocionais, escreveu um artigo sobre Deixe o mundo inteiro ouvir. A proposta era incentivar, né, fazer uma reflexão para os leitores daquele texto sobre o valor da pregação, o valor de sermos luz, de executarmos realmente a nossa missão. Olha só. Vá a todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. Esse era o sentido, o título desse devocional. Baseado no livro de Atos, capítulo 1, e versículo 8, conta-se nele a história de Fritz Kreisler e uma aplicação prática sobre não reter a mensagem que nos foi confiada. Olha só que interessante. Vejamos.
Fritz Kreisler, 1875 até 1962, um violonista mundialmente famoso, ganhou uma fortuna com os seus shows e composições, mas generosamente doou a maior parte dessa fortuna. Então, quando ele descobriu um violino requintado em uma de suas viagens, ele não foi capaz de comprá-lo. Naquele momento, ele não tinha o valor necessário para poder comprar, porque tem alguns violinos aí que, olha, o preço deles são realmente caríssimos. Mais tarde, tendo levantado dinheiro suficiente para atender ao preço pedido pelo vendedor, ele retornou no local na esperança de poder comprar aquele belo instrumento. Mas, para sua grande consternação, fora vendido a um colecionador. Kreisler foi até a casa do novo dono e se ofereceu para comprar o violino. O colecionador disse que se tornou seu bem mais valioso e ele não o venderia. Muito decepcionado, Kreisler estava prestes a sair quando teve uma ideia. Kreisler falou: eu poderia tocar esse instrumento mais uma vez, pelo menos mais uma vez, antes que ele seja consignado ao silêncio? Ele perguntou. A permissão foi concedida e o grande virtuoso encheu a sala, né, com uma música tão comovente que as emoções do colecionador foram profundamente agitadas. Olha só o que o colecionador disse depois de ter ouvido o Kreisler pegar aquele violino e executar uma bela canção. Eu não tenho o direito de manter isso para mim, ele exclamou. É seu, senhor Kreisler. Leve isso para o mundo e deixe as pessoas ouvirem isso. Para os pecadores salvos pela graça, o evangelho é como as harmonias arrebatadoras do céu. Não temos o direito de guardar para nós mesmos. Jesus nos diz para levá-lo ao mundo e deixá-lo ser ouvido. Jesus disse: não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Olha só que história fantástica. O próximo slide, ele completa aqui a passagem bíblica de Mateus 5,16. Então, aquele grande colecionador, ele cedeu o violino para o Kreisler, porque quando o Kreisler colocou a mão naquele instrumento e começou a tocar, como ele era, obviamente, um grande profissional da música, ele executou belamente, né, aquela canção, e não teve, o colecionador não teve como segurar, ele disse: não, eu não tenho direito de manter isso aqui para mim. Assim como nós, como a igreja que somos, nós não temos o direito de guardar no esquecimento essa mensagem que nós temos. Mensagem que Cristo deixou para nós. Se nós fizermos isso, estaremos sendo egoístas e não estaremos seguindo o exemplo de Cristo e executando, né, tendo essa quinta característica que é pregar como uma identidade, como um aspecto revelante de nossa vida. Então, Jesus disse: não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e assim dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Tem um louvor aí, gospel, muito conhecido, né? Acho que é de Aline Barros, sobre o farol, né? Que a gente seja um farol que brilha para que as pessoas enxerguem no meio das trevas a mensagem da graça de Deus. Em nossas mãos está essa canção, essa bela canção, assim como Kreisler executou essa bela canção na frente daquele colecionador, assim nós temos uma grande mensagem, a maior mensagem nós temos, né? Então, o fato de sermos pregadores é de imensa importância. Não tem como desconectar a pessoa do missionário de ele ser um pregador.
Não tem como, não há possibilidades. Isso, essa música aí. É para ser essa música aí, Nil. Certo, pessoal? Então, seguindo aqui, aqui a gente termina, nesse slide a gente termina as 5 características do missionário, e nós vamos partir agora por uma rápida reflexão sobre algumas qualidades. Nós saímos de uma definição de característica, de uma questão assim teológica, para algumas qualidades que o missionário deve ter. E semana que vem a gente vai falar sobre os 10 mandamentos do missionário e mais algumas questões que também estão aqui no livro. Essas qualidades que a gente vai falar agora estão no meu livro e os 10 mandamentos do missionário também. Só que os 10 mandamentos não vai dar tempo hoje, a gente vai falar no início da próxima aula, que é dia 13, quarta-feira à noite, tá? Então vamos lá. Quais então são as 5 características do missionário? Quem se atreve a dizer agora? Vamos lá. Qual é o aluno afiadinho aí que vai falar para nós as 5 características do missionário que nós aprendemos até aqui? Gente, ou vocês gravaram bem, entenderam bem, ou eu não expliquei nada direito, né? Isso, pregador, a Luciana falou que é a 5ª característica. E a anterior que nós falamos é ele ser um servo, um escravo, né? Ó, a Arielle colocou um salvo, uma cópia exata de Cristo, ser exatamente como Cristo, né? Exato. Foi que a Luciana assistiu, legal. Muito bem. Agora a gente vai seguir para algumas qualidades do missionário, que eu achei importante, muitas outras a gente pode elencar aqui. Dentro dos 10 mandamentos do missionário vai vir mais algumas qualidades, certo? Dele, que a gente vai completando daí a construção da nossa fala sobre a pessoa do missionário. Falando das qualidades do missionário, Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Lembram disso? Que Jesus falou para os discípulos? Isso significa dizer que nós traremos equilíbrio ao temperar o mundo perdido e que iluminaremos aqueles que estão em densas trevas. Assim sendo, somos chamados como missionários e discípulos a fazer a diferença na terra, sendo não apenas aqueles que falam de Cristo, mas também aqueles que vivem o exemplo dele. É só que coisa fantástica isso aqui. No blog Âncora da Alma, algumas reflexões sobre Carlos Moreira, né? Tá na apostila que a gente disponibilizou para vocês, que é uma cópia aqui do meu livro. E uma delas nos chama atenção com respeito à característica ou qualidade do missionário. Olha só o que está escrito em vermelho. Discipular não é apenas ensinar o que se aprende, mas viver o que se ensina. Isso é uma coisa difícil, né? Mas é uma verdade que o Carlos Moreira falou, que a gente pode gravar aí para nós. Discipular não é apenas ensinar o que se aprende, mas viver o que se ensina. Assim sendo, vida na vida, exatamente, Silei. Assim sendo, a vida de retidão e de exemplo vivida pelo discípulo fará uma grande diferença em sua tarefa de fazer novos seguidores de Cristo. Lucas Campos escreveu em seu blog: não basta crer no evangelho pregado, é necessário pregar o evangelho crido. Olha só, não basta crer no evangelho pregado, mas é necessário pregar o evangelho crido. Egoísmo não existe em pessoas que aprenderam a diminuir para crescer. Esta é uma mensagem que nos estapeia e nos faz refletir sobre a prática de nosso viver, da consequência e resultado final de nossa conversão real, chamando-nos, então, a cumprimento vivo daquilo que nosso professor Jesus nos ensinou. Então, não basta crer no evangelho pregado, é necessário pregar o evangelho crido. Olha só que frase, né? São Francisco de Assis bem escreveu: pregue, pregue, pregue em todo o tempo. Se precisar, use palavras.
Você já tinha ouvido essa frase, né? Eu acredito que vocês já ouviram. Alguém escreveu, registrou, né? Aí na internet, que eu estava procurando ver se eu achava o autor, mas a única citação que eu achei de alguém, né? Eles falaram que quem falou isso foi São Francisco de Assis. Então, pregue em todo o tempo, se precisar, use palavras. Olha só que coisa importante que nós temos aqui. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Existe um livro de uso e costume dos tempos bíblicos, da CPAD, da publicadora, da editora das Assembleias de Deus, que eles falam sobre essa questão aqui do sal, por que ele era lançado para os homens quando não tinha mais sabor. Qual era a utilidade dele? Era ser lançado nos locais, né, nas ruas onde tinha neve, para que as pessoas não deslizassem e pudessem, então, andar com segurança. Mas essa é a única utilidade que o sal sem gosto tinha. O sal que não tinha mais valor algum, era a única coisa para a qual ele servia, não tinha mais valor algum. Não é mesmo? Ele já é uma coisa barata, se a gente for olhar, né, a nível de preço, né? Ele já é um elemento que a gente tem, um alimento que a gente tem, que ele já não tem um valor tão elevado. Se ele ficar sem gosto, então ele não tem mesmo nenhum tipo de significado ou de valor. Só serve mesmo para ser lançado e pisado pelas pessoas, pelos homens. Qualidades aí de um missionário, elencados no meu livro e está na apostila que eu disponibilizei para vocês. Vamos lá. Eu vou fazer um resumo bem rápido aqui do que eu coloquei aqui nesse slide que já está acabando aqui. Vamos lá. Primeiro, ter um coração compadecido, uma qualidade do missionário. Lembra de Romanos capítulo 9, versículos 1 até o 3, quando Paulo chorava, clamava, orava pelos os irmãos judeus, que eles eram considerados, eu considero, né, na época, os judeus na época de Paulo e hoje, também um povo não alcançado pelo evangelho, ele tinha o coração compadecido e orava, Paulo, né, em favor dos irmãos judeus. Então, uma das qualidades marcantes do missionário é ter um coração compadecido, inclinado por alguma nação, por algum povo, pelos perdidos. E segundo, que encaixa-se e que se une essa primeira qualidade, é viver com o propósito de oração. Nesse texto aqui, né, nós temos de Romanos capítulo 9, versículos 1 até o 3, continua, né, Paulo falando sobre isso, o coração inclinado e compadecido dele pelos judeus, e o propósito de oração que ele tinha para que Deus salvasse os judeus. Quem aqui lembra dos morávios, né, da época lá de 1725, 1727 em diante, quando Deus levantou os morávios numa vigília com um propósito de oração que durou mais de 120 anos, sem parar. Dali explodiram missionários para mais de 300 lugares da terra. Sim, a pregação na IBMA. Foi a minha primeira pregação na IBMA. Viver com o propósito de oração. Não é mesmo? Então, esses morávios começaram a orar de tal forma que eles não desistiram enquanto um avivamento não transformou a história deles. Então, eles primeiro estavam orando por causa das confusões, dos problemas da igreja deles, que eles queriam resolver isso, e depois Deus começou a enviar graça, poder para a vida deles, para que eles se lançassem para as nações. E muitos deles foram e nunca mais voltaram. Eles entregaram literalmente a sua vida por completo para aquele propósito. Uma terceira qualidade missionária é ter uma mensagem. Por isso eu digo a vocês a importância do estudo das Escrituras, de conhecer a palavra, de saber o que você vai dizer, o que você vai pregar. Então, o
Uma das qualidades dele é que ele tem que ter uma mensagem. Imagine, um pregador sem mensagem é como uma loja sem produto, é como um mercado com prateleira vazia, né? Então, o missionário precisa entender os evangelhos, precisa entender o Novo Testamento, o Antigo Testamento, as Escrituras, né? A importância de conhecer as doutrinas bíblicas, né? Estudar a palavra de Deus. Então, o missionário precisa ter uma mensagem, senão não dá para ele sair, né? Utilizar as Escrituras. O Dio aqui escreveu, tem sempre uma bala na agulha, né? Precisa sempre estar pronto para poder falar. E qual que é o elemento que ele vai utilizar, de onde ele vai tirar essa mensagem? Das Escrituras, que é a quarta qualidade que nós colocamos aqui. Jesus disse em João 5:39, examinais as Escrituras, pois são elas que de mim testificam. Não é mesmo? Seguindo aqui, saber apresentar a Cristo. Uma qualidade aí marcante do missionário é saber apresentar a Cristo, porque ele mesmo já foi salvo, então ele já tem uma experiência pessoal com Cristo e ele vai saber falar sobre Cristo. Ele mesmo já provou dele a vida dele, então ele não vai ter dificuldade de fazer isso. Uma sexta qualidade é ser revestido de poder. Obviamente, isso vai ser construído numa vida de espiritualidade, preparo espiritual através da oração, da consagração, do jejum, de uma contemplação das Escrituras, de buscar o revestimento de poder, né? Os dons espirituais, ministeriais, assistenciais para a sua vida. O sétimo, entender o ID como simultâneo. Nós frisamos isso no início da aula, né? O missionário, ele não é um missionário só local, mesmo que ele ainda não tenha um chamado apostólico, não foi enviado para alguma nação específica, mas enquanto ele está fazendo aqui alguma coisa, ele está pensando em outros estados do Brasil, ele está pensando em outras nações. Então, ele está orando, está trabalhando, está investindo recursos para que esses outros locais também sejam alcançados, porque a visão dele é uma visão ampla, uma visão de ir simultâneo, né? Em todas as nações da Terra ao mesmo tempo. E, por último, não menos importante, o 8, saber esperar em caso de um chamado específico. Isso aqui é uma coisa, assim, bem forte, delicada, né, profunda, porque às vezes alguém vai sentir, né, Deus vai falar com ele, vai preparar, vai inclinar o coração dele para alguma nação específica, algum projeto específico, e muitas vezes isso não vai acontecer tão rápido. Eu me lembro sempre de uma palavra profética que a gente recebeu há mais de 20 anos atrás, que Deus dizia para nós que nós tínhamos uma nação, um povo de muito longe, que já estava esperando a gente. Na hora a gente nem entendeu o que era aquilo. E talvez até ficamos um pouco desacreditados, humanamente falando. Mas mais de 20 anos depois, no ano de 2016, quando a gente pisou a primeira vez os pés na Índia, a gente entendeu quando voltou para o Brasil. Quando eu voltei da viagem, eu fui para a viagem, quando eu voltei, estava em casa contando os testemunhos, conversando com a Marli, é que daí a gente foi entender, meu Deus, a mensagem do pastor tal, no dia tal, está começando a se cumprir agora, mais de 20 anos depois. Olha todo o preparo que a gente teve para 20 anos, um pouco mais de 20 anos depois, a gente começar a dar os primeiros passos numa missão um pouco diferente, um pouco mais específica. Certo, pessoal? Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre os 10 mandamentos do missionário, vamos falar sobre a pessoa do missionário Neemias e sobre a vocação missionária de Josué, certo? Então, vai ser uma aula interessante. Se der tempo, a gente vai tentar falar já um pouco sobre alguns problemas do campo missionário, retorno prematuro. Vamos ver se a gente consegue falar já alguma coisa na quarta-feira, para no dia 18, então, terminar falando mais sobre essas questões aí, sobre alguns testemunhos, quem sabe se a gente conseguir convidar algum missionário para falar para a gente alguma experiência relacionada a essa questão aí, eu acho que vai ser bem importante. Tá certo, pessoal? Então, esse era o nosso último slide da aula de hoje.
já anunciando a aula de quarta, e eu queria passar um vídeo agora para vocês, para a gente terminar a aula. É um vídeo rápido de 5 minutos, que fala, usando o site Desenhando a Bíblia, né? Deixa eu só abrir aqui. A palavra-chave desse segundo período, nós vamos colocar justiça. Então, grave aí, a segunda palavra chave desse período é justiça, ok? Eu vou colocar um vídeo aqui para vocês, que fala sobre o que significa ser um obreiro aprovado, e você pode parafrasear, né, incluir obreiro aprovado como missionário aprovado, ok? Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas o que tudo isso significa? Se você quer saber, fica aqui comigo até o final, que no vídeo de hoje falaremos sobre esse versículo. E esse estudo é do Moisés Soares. Muito obrigada pela sua colaboração, irmão. Seja muito bem-vindo ao canal Desenhando a Bíblia. Se você ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Patrícia Jacobi. Ainda não é inscrito aqui no canal? Então clica aí no botãozinho vermelho e vamos crescer juntos em conhecimento da palavra de Deus, amém? Bom vídeo! Quando o apóstolo Paulo escreve essas palavras ao jovem pastor Timóteo, o tempo era de graves ameaças à fé cristã. De um lado, o fogo da perseguição soprava com grande força. Por outro lado, o assédio dos falsos mestres era audacioso. Muitos crentes estavam abandonando o evangelho por conta disso. Apesar de estar velho e cheio de cicatrizes, Paulo se preocupa em manter acesa a chama da fé e sem contaminação do Evangelho de Cristo para as gerações futuras, o que inclui você e eu. Embora Timóteo, muito jovem e tímido, estava à frente da grande igreja de Éfeso, localizada na Ásia Menor. Aquele era um verdadeiro campo minado pelos falsos mestres. Isso não é muito diferente daquilo que podemos ver em nossa cultura nos dias de hoje, não é mesmo? Marcada pelas distorções e pelo relativismo, sem verdades absolutas, onde o fim justifica os meios, não importa quais eles sejam. Portanto, Timóteo precisava receber a tocha do Evangelho e passá-la adiante com fidelidade. Timóteo deveria guardar o Evangelho intacto. Nada pode ser acrescentado ao Evangelho e nem dele retirado. Quando o Evangelho perde a sua pureza, perde também seu poder e a sua eficácia. Por isso, Paulo escreve: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Não podemos fazer a obra de Deus relaxadamente. Aquele que ensina deve se esforçar nisso. Quem prega deve ser um mestre na palavra. Aquele que para de aprender também para de ensinar. Quem não abastece a sua própria alma com a palavra, não pode alimentar os outros com a palavra. Apresentar-te no original significa estar pronto para o serviço, uma ideia de utilidade. A palavra dokimos, traduzido por aprovado, fazia referência a uma pedra lavrada, cortada e provada, a fim de ser usada adequadamente na construção de um edifício. Uma pedra com um ângulo imperfeito era marcada com a A em maiúsculo, que significa não, ou seja, foi provada e encontrada deficiente. Por isso, precisamos apresentar-nos primeiro a Deus como aprovados, para depois apresentar-nos diante das pessoas com eficácia. Nosso papel não é torcer as Escrituras, mas manejá-la bem. Inclusive, a palavra traduzida por manejar significa cortar em linha reta. Essa palavra era utilizada na engenharia civil nesse sentido, de cortar em linha reta. Não podemos torcer a palavra, mas sim expô-la integralmente, fielmente e corretamente. Enquanto os falsos mestres e as ondas da moda tentam desvirtuar as Escrituras, se queremos ser fiéis, precisamos manejá-la bem e pregá-la com fidelidade. Como Deus julgará que tipo de trabalhadores temos sido para Ele? Devemos edificar a nossa vida em Sua palavra e aplicá-la a nossos dias.
esta por si mesma já nos indica como viver e servir a Deus. Os cristãos que ignoram a Bíblia certamente se envergonharão no dia do julgamento. O estudo consistente e diligente da Palavra de Deus é vital. Caso contrário, seríamos impelidos a negligenciar a Deus e ao nosso verdadeiro propósito de vida. Se você tem dificuldade de ler a Bíblia e orar todos os dias para ter um relacionamento mais profundo com Deus, clica aí no primeiro link da descrição. Além disso, eu indico o livro Obreiro Aprovado para você se aprofundar mais nesse assunto. Tem o link na descrição também. E se a sua dificuldade for entender a Bíblia, aqui no canal tem alguns vídeos que podem te ajudar em relação a isso. Não deixe de conferir, tá bom? Deus abençoe. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele é bem prático, né? Muito rápido. E eu acredito que ele se encaixa bem naquilo que a gente falou aqui, principalmente na quinta característica, né? Que é essa função de pregar, de alimentar vidas. Nós precisamos ter aí embasamento bíblico, teológico bom, né? Adequado, para que a gente possa, então, cumprir a nossa missão. Eu gostaria de saber se alguém aqui quer falar alguma coisa sobre essas 5 características que a gente desenvolveu desde a primeira aula, agora a segunda aula. Se alguém quer falar alguma coisa, quer acrescentar algo, você tem a oportunidade de falar agora. A gente tem aí 5 minutinhos para fazer isso. Depois nós vamos estar finalizando. Algo que chamou a atenção, algo que você queira acrescentar, algo que não concordou, nós estamos aí para saber de vocês, né? O que vocês entenderam, o que vocês podem dizer sobre essas 2 primeiras aulas. Professor Marcelo, eu mais uma vez. É assim, né? Louvar a Deus, né? Pela Escola de Missões IBMA, pela sua vida, né? E por todos os professores que também têm dedicado seu tempo, né, em passar conhecimento esse que também já tiveram nas suas práticas, em suas vidas, levando ao amor do Senhor Jesus, né? E com certeza é uma gama de conhecimento muito grande para as nossas vidas, com certeza. Eu acredito que todos nós que aqui estamos participando, nós temos funções na casa do Senhor, né? Levamos a palavra de Deus, e com certeza essas aulas têm sido muito esclarecedora, né? De muito aprendizado, com certeza, né? Para todos nós, né? Então, cada aula é um novo conhecimento, né? Cada matéria que entra, cada disciplina é um novo conhecimento, e cada professor tem os seus métodos de ensinar, né? Suas experiências pessoais também, com certeza. Então, assim, é maravilhoso, né? É tremendo realmente, e isso só vai abrilhantar as nossas vidas, né? Ministeriais, né? Mesmo que não seja ministeriais, mas a nossa vida em si, para que nós possamos nos capacitar cada vez mais para assim levarmos, né, o amor de Cristo, né, para aqueles que mais necessitam, para aqueles que estão necessitados, né, da graça do amor do Senhor Jesus. Então, parabéns, né, mais uma vez. Amém. Eu lembrei agora que o senhor contou aí, né, que há 20 anos atrás, né, quando o senhor recebeu, né, esta revelação da parte do Senhor, que vocês iriam fazer isso, né, olha, hoje se cumprindo, né, e é como nós também, né, acredito que cada um de nós, agora há pouco eu acabei de chegar aqui de uma cidade, aqui na nossa região aqui do Salgado, do estado do Pará, região Nordeste, onde nós fomos prestar um assistencialismo a uma família que perdeu, né, um ente querido. E a gente sabe que esse momento, né, do fúnebre, esse momento ali de perca, né, é um momento maravilhoso, né, para se semear a palavra do Senhor, né? Então, assim, a gente acabou de chegar dali, eu até já falei para o senhor, né, até me pedir perdão a Deus, ao senhor, às vezes, pela minha falha, às vezes, em faltar algumas aulas, né,
E justamente devido à questão desse corre-corre, a gente está também vendo na prática a missão, né? Justamente, apesar que não justifica, mas assim, então, mas com certeza a gente se esforça, né, para que possamos estar aprendendo aula como essa agora, né? Com certeza, como faz demais também, né, dos amados irmãos também, e com certeza é de muita importância, muito aprendizado, né, para nossas vidas, com certeza, né? Amém. Eu tive também a alegria de fazer também, né, a teologia, inclusive até comentei com o senhor, né, que foi no Sul, aí em Joinville, né, Santa Catarina, sou de Pomerode, e assim, com certeza, mas essa gama agora também de conhecimento com todos os amados irmãos só vai acrescentar mais ainda aquilo pela qual a gente foi chamado por Deus, né, designado para levar o modelo. Então, parabéns, realmente. Cada aula Amém. é um novo aprendizado para nossas vidas, né? Amém. Obrigado, Madison. Mais alguém deseja falar, quer compartilhar alguma coisa? A gente tem ainda mais aí uns dois minutinhos, 3 minutinhos para aproveitar bem esses últimos É, minutos. Fala, Alice. eu queria deixar registrado aqui também que essa semana eu vou entrar em contato com todos os alunos que ainda não mandaram palavra-chave. Então, aproveitar as férias agora, pôr em dia todo o Sim, conteúdo e mandar para mim, né? Que eu estou fazendo um levantamento que tem bastante gente que não me retornaram com palavras-chave de aulas dos outros meses. Eu vou fazer todo um levantamento e vou pôr lá no grupo tá essa certo. semana, Isso tá é bom? ótimo, porque os alunos vão receber aí desde o dia 18 de dezembro até o início de fevereiro, né, para poder colocar isso aí em dia, né? São poucas atividades, se vocês olharem lá dentro do Classroom, alguns professores botaram só uma atividade, outros 2, outros 3, né? Então, além daí de aqueles que não estiveram online, claro, passarem as palavras-chave para eles, né? Eu acho que isso aí é digno dos alunos, né? E para a gente seguir também até o final, até a gente chegar no que vem da nossa formatura e ter aí os alunos se formando. A Arielle já está colocando o que ela vai fazer, graças a Deus. Deus te abençoe por isso, tá? Glória a Deus. Então tá, mais alguém quer falar alguma coisa? Se estiver tudo ok para vocês, espero que a aula tenha sido proveitosa, né? A gente vai continuar falando ainda mais sobre isso dia 13, quarta-feira, e dia 18, na segunda-feira. Lembrando também da aula da Prof. Márcia, sexta de noite, essa semana, dia 15, e no sábado de manhã, dia 16. A gente fez isso para dar uma adiantada, para que vocês pudessem ter um bom período de férias, sem estar se preocupando em ter aula, né, no final do ano, tá bom? Então, um abraço para vocês. Vamos aqui, eu vou parar a apresentação, para que a gente possa bater a nossa foto.